Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. A economia global dá claros sinais de melhora. A inflação vem arrefecendo em vários países do mundo, mas aqui no Brasil o fator político continua sendo o calcanhar de Aquiles do nosso mercado financeiro. A gente começa falando da prévia da nossa inflação oficial, o IPCA 15, que foi divulgado essa semana, veio com uma alta de 0,31%, bem abaixo do 0,47% que era esperado pelo mercado. Nos últimos 12 meses, nosso IPCA 15 acumula uma alta de 4,47%. O destaque negativo vai para a alta dos alimentos e bebidas, principalmente batata inglesa, tomate e arroz, que tiveram altas substanciais no último período apurado. Por outro lado, as maiores baixas vieram do grupo de transportes, principalmente o preço dos combustíveis, com queda aí nos preços da gasolina e do diesel. Mas, por outro lado, o fator político acabou puxando para trás o nosso mercado ao longo dessa semana. Nós tivemos o lançamento da nova política industrial, anunciada pelo governo federal, com investimentos na ordem de 300 bilhões de reais. Desse montante, cerca de 250 milhões vão vir via financiamento do BNDES. Essa nova política industrial, dividida em 6 eixos, busca aí estimular a indústria nacional e fazer com que nós tenhamos mais produtos nacionais dentro da nossa indústria. Porém, isso aí não foi muito bem visto pelo mercado. Primeiro porque dá sinais aí de que o governo pretende gastar ainda mais e não cortar gastos. E segundo, alguns especialistas relataram que essa política acaba repetindo erros da política industrial do governo Dilma Rousseff, que privilegiava produtos nacionais em detrimento de uma maior competição, visando aí o crescimento da indústria. Coube ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participou do Roda Viva essa semana, acabar aí amenizando um pouco as coisas, dizendo que essa nova política industrial, na verdade, não traz nenhum programa novo, mas, na verdade, já são programas que já foram anunciados pelo governo federal e serão todos acoplados em um único programa. Esse programa também foi elogiado pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, e diz que ele vai funcionar para as indústrias como o Plano Safra funciona para o agronegócio, de maneira a estimular o crescimento da nossa indústria. Outro fator político que também acabou prejudicando bastante o nosso mercado foi em relação à Vale. A notícia de que o governo federal estava tentando emplacar o nome do ex-ministro Guido Mantega como presidente da companhia acabou tendo uma repercussão muito negativa no mercado. As ações da companhia caíram bastante, mesmo com uma alta substancial do minério de ferro, porque o mercado enxergou isso como uma tentativa de ingerência do governo federal dentro de uma empresa privada. E a suspeita que fica é que se o governo está tentando interferir numa empresa privada, muito mais nas empresas estatais. E isso traz aí uma quebra da governança corporativa da empresa. Na verdade, isso aí foi amenizado ao longo da semana, inclusive foi divulgada a notícia de que o próprio Guido Mantega vai divulgar uma carta dizendo que ele não quer se tornar presidente da Vale, mas esse rumor de que o governo estaria pressionando os acionistas para sua indicação para a presidência acabou pegando muito mal para o nosso mercado financeiro. Além disso, a Vale, juntamente com a Samarco e a BHP, sofreram uma condenação por danos morais coletivos em razão do rompimento da barragem de Mariana. Eles vão ter que pagar aí uma multa de 47,6 bilhões de reais. Falando ainda da participação do ministro Fernando Haddad no programa Roda Viva, ele detalhou um pouco aí sobre o acordo que estava sendo costurado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação à MP da desoneração da folha de pagamento. Ele disse que a ideia é, na verdade, tirar a parte da MP que fala da reoneração da folha de pagamento, mas manter aí o fim dos benefícios para o setor de eventos e também a limitação dos créditos tributários. E que o acordo que vem sendo costurado com o Congresso Nacional é nesse sentido. Mas nós devemos ter só uma definição a partir dessa próxima semana, quando o Congresso Nacional volta do recesso. Nós tivemos ainda o anúncio da ANEEL
de que a conta de luz deve aumentar aí, em média 5,6% nesse ano de 2024. Tivemos ainda uma captação da Secretaria Nacional do Tesouro com a emissão de títulos públicos no mercado externo. O Tesouro Nacional conseguiu captar aí cerca de 4,5 bilhões de dólares no mercado exterior. Apesar dessas questões políticas, o nosso Ibovespa encerra essa semana com alta de 1,04%, enquanto isso o dólar caiu 0,28%, cotado aos R$ 4,91. Esse desempenho do nosso Ibovespa, ele se deve muito ao bom desempenho das commodities. Tanto o petróleo quanto o minério de ferro subiram bastante essa semana. O petróleo encerra essa semana com uma alta de 6,49%, com barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $83,66. Essa alta do preço do barril de petróleo se deve a um PIB melhor dos Estados Unidos, também ao fato de que a Ucrânia atacou algumas bases de produção de petróleo na Rússia e também as tensões no Mar Vermelho que continuam, apesar da interferência da China, né, que pediu ao Irã para que possa aí tentar cessar os ataques que vem acontecendo por rebeldes do Iêmen. Lembrando, né, que esses rebeldes da tribo Houthi, eles são financiados pelo Irã. E essa tentativa aí da China de pedir esse cessar-fogo pode soar de uma maneira muito positiva. O minério de ferro também subiu bastante essa semana, alta de 6,59%, com a tonelada encerrando cotada aos $132,50. Essa alta expressiva do minério de ferro se deve aos estímulos econômicos que vieram da China. A China anunciou aí que o seu Banco Central vai injetar cerca de 280 bilhões de dólares para estimular o mercado financeiro. Também foi anunciado o corte do depósito compulsório em 0,5%, e acredita que essa medida tem a capacidade aí de injetar cerca de 150 bilhões de dólares na economia chinesa. Além disso, a China manteve aí as suas taxas de juros inalteradas. Falando agora dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump venceu as primárias também de New Hampshire. Ele já havia vencido as primárias de Iowa na semana passada. Foram divulgados dois importantes dados dos Estados Unidos essa semana. Foi divulgado o PCA, que é a inflação de consumo dos Estados Unidos, que é a que o Fed usa para balizar sua taxa de juros. Ela encerrou 2023 com uma alta de 2,9%, dentro daquilo que era esperado pelo mercado. Além disso, o PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre veio com uma alta de 3,3%, quando a previsão era de apenas 2%, mostrando que mesmo com a inflação controlada, a economia dos Estados Unidos vem conseguindo crescer bem. Isso acabou animando os investidores por lá e animou os investidores também ao redor do mundo, que os Estados Unidos possa conseguir começar o seu início do ciclo de corte de juros e sem esperar aí uma piora do cenário econômico. As bolsas nos Estados Unidos fecharam mais uma semana em alta. O S&P 500 encerra com uma alta de 0,77%, a Nasdaq encerra com uma alta de 0,40% e o Dow Jones encerra com uma alta de 0,5%. Essa melhora na perspectiva, principalmente dos Estados Unidos, e de que lá possa já iniciar seu ciclo de corte de taxa de juros, acabou também influenciando a nossa renda fixa aqui no Brasil. Os nossos juros futuros encerraram essa semana em queda. O DI para janeiro de 2025, ele encerra com uma queda de 0,14 pontos percentuais, cotado a 9,96%. Já a renda fixa no IMA geral encerra com uma alta de 0,31 pontos percentuais, enquanto isso os pré-fixados tiveram um desempenho melhor, com alta de 0,41 pontos percentuais no IRFM. Falando agora da Europa, nós tivemos decisão de taxa de juros do Banco Central da zona do euro, que decidiu manter a sua taxa de juros inalterada. No discurso de Christine Lagarde, logo após a decisão, ela manteve o tom de cautela e mais uma vez reforçou que a Europa não deve ter uma queda de juros já agora no início desse ano. Mas mesmo assim, essa melhor perspectiva sobre a taxa de juros na zona do euro e que nós possamos ter queda de juros lá a partir do meio do ano, acabou favorecendo a Bolsa de Valores da Europa, que encerra essa semana com alta de 2,96% no Stoxx 600.
Nós tivemos ainda a companhia aérea Gol, que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Para a semana que vem, nós temos decisão de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, na quarta-feira. A expectativa é que os Estados Unidos mantenham sua taxa de juros inalterada e aqui no Brasil a expectativa é de mais uma queda de 0,5 ponto percentual. Temos também dados sobre o emprego. São divulgados os dados do emprego aqui do Brasil e lá nos Estados Unidos nós temos a divulgação do payroll, que é o número de vagas do setor urbano por lá, que é um importante termômetro da economia norte-americana. E aqui no Brasil fica a expectativa pela volta do Congresso Nacional e os fatores políticos, e principalmente como eles vão poder influenciar aí a nossa economia. Muito obrigado e até a próxima semana.